Olá pessoal, hoje vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre RCP, né? A nossa sexta aula, tá? E a gente vai falar sobre RCP em adultos, certo? Então, o nosso sistema circulatório cardiovascular, ele é vital para a manutenção da vida. Então, ele possui a função de realizar trocas de oxigênio e dióxido de carbono entre as células do nosso corpo, tá? Então, o coração é o elemento mais importante desse sistema, né? E funciona como uma bomba. Ele vai distribuir, né, e coletar o sangue para todo o corpo, né? E durante a parada cardíaca, o coração, né, para de bombear, né? E a morte acontece em questões de minutos, né? Caso, né, não se tenha tomado nenhuma medida para isso, né? Seja imediatamente, né, proporcionando para reverter esse processo, né, e fazer o coração voltar às suas funções normais, né, a bombear o coração, né, para a gente ter essa troca de gases, né. Então, o profissional tem que tomar uma decisão importante sobre como inverter, né, essa situação durante o tratamento de parada cardíaca, tá? Pois, né, essa ressuscitação do paciente é uma situação dramática de vida ou morte, né, que pode terminar em um ritmo cardíaco perfusivo ou não, né? No caso, se não tiver um ritmo cardíaco perfusivo, isso aí vai acarretar em morte do paciente, tá? Então, durante o período de parada cardíaca, né, não há circulação no músculo cardíaco, nem no cérebro, tá? Então, vai ocorrer uma rápida deteriorização desse estado metabólico nesses tecidos, tá? Então, essa deteriorização, né, pode ser parcialmente revertida por meio de compressões torácicas e ventilações, tá? Então, assim, é importante a gente reconhecer antecipadamente, né, essas situações, né, e elas vão fazer parte da corrente de sobrevida, né? Então, temos uma baixa porcentagem de vítimas de parada cardíaca, né, no nosso consultório, né, que pode acontecer esse eventual problema, tá? E, né, esses pacientes devem receber manobras de RCP fora do hospital, joia? Então, né, começar a ter aquele suporte básico de vida pela gente, né, iniciar a RCP no nosso consultório, tá? E aí permanecer até o hospital, né? Então, o principal objetivo da RCP é fornecer oxigênio para os órgãos vitais, né, até que a circulação espontânea seja obtida, tá? Quanto antes a RCP for iniciada, certo? Melhor serão os resultados. Então, aquela respiração ofegante, agônica, né, e não se tem um ritmo, né, pode ser um fator, né, que confunda os socorristas a iniciar a RCP. Ou seja, quando aquele paciente respira com dificuldade, já está inconsciente, tá? Já está quase parando de respirar, parece que ele está em sufocamento, tá? E aí, alguns socorristas podem até adiar o início dessa RCP, certo? Então, reconhecendo a parada cardíaca, né? Nos primeiros minutos após a parada cardíaca, a vítima pode, né, quase não respirar ou apresentar uma respiração anormal ou irregular, né? Então, a gente vai observar ruídos respiratórios, né, designados, como a gente já disse, sobre aquela respiração agônica, né? Que não deve ser confundida com uma respiração normal, né? A respiração agônica ela apresenta um padrão anormal, mais lento, né? Ou seja, de 3 a 4 respirações por minuto, certo? E de inspiração irregular seguidas por pausas ofegantes. Então, ela ocorre porque os centros nervosos, né, os neurônios ali do tronco cefálico superior, né, torna-se cada vez mais hipóxio, ou seja, ele não está recebendo o aporte necessário de oxigênio, tá? Durante a parada cardíaca, certo? Então,
cerca de 40% das vítimas de parada cardíaca extra-hospitalar, eles vão apresentar uma respiração agônica, tá? A respiração agônica é comum nesse estágio inicial de parada cardíaca e frequentemente confundida com um sinal de vida, né? E aí, adiando dessa forma o início da RCP, tá? Então, de acordo com as novas diretrizes da American Heart Association, né, os profissionais de saúde devem reconhecer essa respiração agônica, né, iniciar imediatamente essa RCP, tá? E assim, alguns estudos em animais eles demonstram que a respiração agônica, que a gente chama, que a gente tem um termo em inglês usado para ele que chama de gasping, né, pode produzir uma ventilação, né, com importância clínica, oxigenação e circulação, tá? No entanto, ela parece apresentar um cenário desfavorável para o início da RCP, e aí acaba confundindo o socorrista, certo? Então, a melhora da RCP é um passo crítico na corrente da sobrevida, tá? A RCP, né, é o método de fornecer oxigênio à circulação de sangue por meio de administração da respiração artificial e de compressões torácicas, tá, nas vítimas de parada cardíaca. Então, basicamente, a parada cardíaca é causada com mais frequência por um ritmo cardíaco fora do normal, que a gente vai designar ele como fibrilação ventricular, né, FV, né, em que o coração perde a sua capacidade de bombear o sangue de forma apropriada, tá? E dessa forma ele também perde a capacidade de distribuir oxigênio aos tecidos do corpo, certo? Então pode acontecer, né, após o início de um ataque cardíaco, como resultado, por exemplo, de uma eletrocução, né, ou afogamento, né, ou outras causas, né? Então, a parada cardíaca é a via final comum a muitos distúrbios fisiopatológicos, tá? E o tratamento desses distúrbios pode auxiliar no esforço da ressuscitação, tá? Ou prevenir a recorrência da parada, certo? Então, de acordo com a Associação Americana de Parada Cardíaca SUB, né, que é Sudden Death Cardiac Arrest Association, né, a parada cardíaca súbita é a líder das causas de morte nos Estados Unidos, né, ocorrendo cerca de próximo de 300 mil mortes por ano. Tá? As vítimas que apresentam sinais de parada cardíaca, né, estão inconscientes, irresponsivas e não apresentam respiração normal e também não se movem. Tá? Então, a falta de oxigênio pode influenciar todo o sistema circulatório da vítima, causando dano cerebral permanente ou morte em menos de 8 minutos. Então, a morte por hipóxia, tá? Então, a RCP, né, se bem administrada logo após a parada cardíaca súbita, ela pode dobrar ou triplicar a chance de sobrevida, tá? E ela também ajudará a manter o fluxo sanguíneo vital para o coração, cérebro e órgãos vitais, tá? Que são órgãos vitais. Então, além da RCP, né, uma vítima em parada cardíaca vai apresentar uma fibrilação ventricular, né? É um paciente que deve ser submetido a uma desfibrilação, tá? Que é basicamente a administração de um choque no coração que eliminará o ritmo cardíaco normal, tá? Desculpa, anormal e ele vai possibilitar que este retorne ao normal, tá? Então, diretrizes para RCP e atendimento cardiovascular. Então, as diretrizes elas não definem uma única maneira que a ressuscitação deve ser obtida ou alcançada. Elas representam meramente uma extensa aceitação de como a ressuscitação deve ser realizada de maneira efetiva e segura. Então, a partir de 2010, né, a American Heart Association, né, substituíram as diretrizes de 2005, né,
e vem se renovando desde então, né? Porém, entre 2005 e 2010 tivemos a maior mudança, né? Portanto, houve um apoio unânime, né? E com a ênfase ali de continuar, né, em uma RCP de uma alta qualidade, tá? Com compressões de frequência e profundidade adequadas. Então, assim, possibilitando, né, um retorno total do tórax, que a gente chama de Complete Chest Recoil, né? Ou seja, durante a RCP, né, as massagens cardíacas, a gente tem que esperar o retorno completo do tórax, tá? Para poder iniciar a nova massagem, tá? Então, né, desta forma, ele vai minimizar as interrupções das compressões torácicas e evitar uma ventilação excessiva, certo? Então, a RCP de alta qualidade é fundamental para um sistema de cuidados que pode aperfeiçoar os resultados e possibilitar o retorno da circulação espontânea, que é a RCE, certo? Então, retornar à qualidade de vida anterior que ele tinha antes dessa parada cardíaca, tá? Bem como o estado funcional de saúde desse paciente, certo? Então, esse é o nosso objetivo final, né, desse sistema de cuidados de reanimação. Então, a qualidade da RCP, né, a partir de 2005, né, foram feitos esforços para realizar no sentido de simplificar recomendações para a RCP, né, e enfatizar a importância fundamental, que é proporcionar um RCP de alta qualidade. Então, estudos feitos pela American Heart Association e a ILCOR, né, demonstram a importância do espectador, né, a pessoa que vai ali presenciar aquela parada cardíaca, né, fora do hospital, né, e o socorrista leigo, né, a ter um impacto positivo da RCP na sobrevida após a parada cardíaca fora do hospital. Então, quando o socorrista leigo administra a RCP somente com compressões torácicas, né, que é Hands Only CPR, né, parece obter resultados similares a procedimentos convencionais de ressuscitação, que envolvem compressões e ventilações na maioria dos adultos. Tá? Então, com a parada cardíaca fora do extra-hospitalar, né, no entanto, em crianças, né, a RCP convencional, né, a gente tem que fazer a compressão e ventilação, tá? Em crianças. A gente vai abordar na próxima aula, né, a RCP em crianças. Infelizmente, a criança a gente tem que fazer junto com ventilação, porque ele precisa de um aporte de oxigênio maior, entre outros, tá? Isso aí na próxima aula a gente vai abordar a RCP em crianças, tá? Então, algumas recomendações, né, foram feitas, né? A gente tem recomendações para incentivar o treinamento de RCP para o público leigo, tá? E incorporar esse treinamento no próprio currículo escolar, né? É importante a gente ter esse treinamento de RCP no currículo escolar, certo? Então, ó, com o benefício de aumentar o número de pessoas treinadas a RCP para administrá-la, né, em vítimas de parada cardíaca, né, esses estudos eles comprovam que, né, quando os socorristas são treinados em RCP, a porcentagem, né, de se administrar a RCP num caso de parada cardíaca, né, é muito maior do que quando os socorristas não treinados, tá? Então, ó, a gente consegue perceber aqui no gráfico, né, que a gente tem treinados, a gente tem cerca de 35% desses socorristas treinados, eles conseguiram administrar a RCP, né? E os outros 65 não conseguiram, tá? Já os não treinados, a gente tem uma proporção de 95 para 5%, tá?
Então, a parada cardíaca é uma situação de emergência médica final, tá? E o tratamento deve ser instituído de imediato. Então, nessa situação, o paciente está inconsciente, ele não apresenta respiração espontânea e pulso, né? O desfibrilador automático externo, que é o DAI ou DEA, tá? Que é desfibrilador automático externo, né? Ou desfibrilador externo automático. Tanto faz se chamar de DAI ou de DEA. Então, ele pode ser utilizado em segurança e efetivamente por pessoas sem treinamento prévio, tá? Mas o seu uso não deve ser restrito apenas a socorristas treinados, certo? No entanto, né, o treinamento deve ser incentivado no sentido de melhorar o tempo, né, que é antecipar o choque e garantir a colocação das pás nos sítios anatômicos, né, indicados, certo? É, Então, os cursos em vídeos de curta duração, com instrutor ou não, né, combinados com a prática hands-on practice, né, podem ser considerados uma alternativa efetiva, né, para o treinamento de RCP e suporte básico de vida, certo? Quando utilizar o DAI, né, é preciso minimizar as interrupções das compressões torácicas, tá? Não se deve interromper, né, ou descontinuar a RCP para checar se a vítima voltou ou não dos estados. Então a gente continua, né? É, o DEA ele consegue pegar o ritmo cardíaco dessa pessoa, né? Então, muito dificilmente ele vai dar outro choque, administrar outro choque, né? Com o paciente que já voltou ao seu ritmo, né? E a tendência desse paciente quando volta ao ritmo cardíaco é ela acordar, tá? Então ela vai mostrar alguns sinais de consciência, né, como tosse, abertura de olhos, né, movimentação propositais das pernas e braços, né, e vai começar a respirar normalmente, certo? Então, destaques para as novas diretrizes, né? Então a gente tem a mudança do A, B, C para o C, A, B, né? É tudo aquilo que a gente tem falado nas aulas anteriores, né? A gente sempre, se o paciente parou, não está respirando, então a gente vai focar no algoritmo C, né? Que é o circulation, né? Basicamente só mudou isso, tá? Então as novas diretrizes da American Heart Association para RCP, né, e atendimento cardiovascular de emergência, que é o ACE, foram alterados na sequência SBV, a sequência A, B, C, né, que é o Airway, Breathing, e C, que é de compressões torácicas, né, ou circulation, né, mudou para C, A, B, tá? Se a gente tem aquele paciente que a gente consegue retirar o pulso carotídeo, a gente consegue observar que tá, tem batimentos cardíacos, né, aí a gente vai, né, seguir normalmente com Airway e Breathing, né, fazer aquele todo suporte de vida que vocês já sabem. Tá? Agora, se ele não tem ritmo cardíaco, aí o que a gente faz? A gente implementa o CAB, tá? Que é compressões torácicas, né? Airway e breathing, né? Para pacientes adultos e pediátricos, né? A gente vai excluir recém-nascidos, que a gente também vai abordar nas aulas conseguintes, tá? Então, embora, né, os experts ali concordem com a importância na redução do tempo para a primeira compressão torácica, né, eles estão cientes de que essa troca requer uma redução de todos que já estudaram e foram treinados em RCP. É, Então, eu vou listar, né, as principais razões para essas alterações nas diretrizes da American Heart Association, tá?
A maioria das paradas cardíacas ela ocorre em adultos e há um alto índice de sobrevida de vítimas de parada cardíaca presenciada. Então, a gente vai registrar ali em paciente de todas as idades o ritmo cardíaco é verificado, né? Se foi uma fibrilação ventricular ou um ataque cardíaco ventricular, tá? A gente vai observar isso. Nesses pacientes, os elementos críticos da RCP são basicamente compressões torácicas, né? E desfibrilação, certo? Então, na sequência ABC, as compressões torácicas são sempre adiadas, tá? Por isso que esse protocolo puramente você usar como receita de bolo, ele não vai funcionar, tá? A gente precisa saber, primeiro, se o paciente tem ritmo, né? Se tem pulso, né? Cardíaco, né? Para aí optar se a gente vai seguir pelos algoritmos ABC ou CAB, tá? Então, as compressões torácicas são sempre adiadas, uma vez que o socorrista primeiro verifica as vias aéreas e administra a respiração boca a boca, tá? No caso das ventilações. E aí o socorrista vai procurar uma barreira de proteção para essa respiração, o equipamento de ventilação e etc. Então, assim, a gente vai acabar perdendo tempo, né, no atendimento RCP nesse paciente, tá? Então, alterando a sequência do SBV para o CAB, as compressões torácicas são antecipadas, né, e administradas inicialmente. A ventilação é adiada por um curto período até que se complete o primeiro ciclo ali de cerca de 30 compressões torácicas, tá? O que tem que ocorrer mais ou menos em 18 segundos, certo? Essas 30 compressões torácicas. Então, né, menos de 50% das vítimas de parada cardíaca recebem socorro, né, que é o RCP, que é um dos impedimentos, né, pode ser a sequência ABC, né, que se inicia com procedimentos em que os socorristas encontram mais dificuldade, né? Então, às vezes eles vão encontrar dificuldade para fazer aquelas manobras de desobstruções das vias aéreas, que é o chin lift e o head tilt, tá? E dificuldade, pode encontrar também dificuldade para a administração da ventilação. E aí acaba que nessa sequência ABC a gente começa a jogar as compressões torácicas para o final e o paciente está lá sem pulso, né? Então, paciente sem pulso já inicia logo as compressões, certo? Então aí iniciamos a ECP com compressões torácicas, né? Essas compressões podem assegurar que mais vítimas de parada cardíaca recebam a ECP, né? E que os socorristas estejam impossibilitados por alguma razão de perfazer as ventilações e administrar ao menos as compressões torácicas, né? Ou seja, se ele não conseguir fazer as ventilações, né, que pelo menos faça as compressões torácicas, que é o mais importante no caso de parada cardíaca, tá? Então é razoável que os profissionais de saúde, né, adaptem a sequência do SBV e as ações de resgate ou salvamento para uma provável causa de parada cardíaca. Como por exemplo, se um profissional de saúde sozinho presenciar uma vítima sofrer um colapso repentino, ele pode assumir que essa vítima tenha sofrido uma parada cardíaca, uma vez que ela se apresenta irresponsiva, né? Sem respiração ou com aquela respiração agônica que a gente já conversou, tá? Nesse caso, o profissional deve ativar imediatamente o serviço de emergência médica, né? Se possível, pegar o desfibrilador automático, o DEA ou DAI, tá? Administrar o RCP, né? Usar o DEA ou DAI, tá? No entanto, para uma suposta vítima de afogamento, né? Ou para uma função de asfixia, a prioridade é administrar o ciclo de RCP, ali próximo dos 2 minutos convencional, incluindo as respirações boca a boca, tá? Então, nesses casos de asfixia e
asfixia e afogamento, então a gente deve seguir o protocolo ABC, certo? A gente precisa desobstruir essas vias respiratórias, tá? Se a gente já identificar de primeira, né? Ou seja, sabe que durante o procedimento odontológico ali caiu alguma coisa na região da orofaringe do paciente, e aí esse paciente começa a não conseguir respirar, evolui para uma parada cardíaca, tá? Aí a gente tem que, se a gente não conseguir remover, né, aquele objeto, a gente inicia a- as compressões torácicas, tá, né? E aí a gente pode fazer uma pausa entre uma compressão, entre um ciclo e outro, para tentar remover essa, essas vias respiratórias, né? Caso não consiga, a gente tem que evoluir para uma cricotomia, certo? Então, resumo da obra, né? Os socorristas que iniciarem a administração de RCP em vítimas adultas, né, que se apresente irresponsiva ou inconsciente, né, ou seja, que não esteja respirando ou esteja com uma respiração anormal, agônica, né, aí a gente deve administrar uma proporção de 30 compressões para duas ventilações, certo? E elas são indicadas para um único socorrista leigo e podem ser aplicadas em bebês, crianças ou adultos, tá? Vítimas de parada cardíaca, né? Excluindo recém-nascidos, né? Essa proporção única é designada no sentido de facilitar, né, o ensino da gente, né? E aumentar o número de compressões torácicas administradas, né? E aí a gente vai diminuir essas interrupções de compressões, tá? Então, repetindo, né? As alterações mais significativas nas diretrizes da SBV foram as recomendações para CAB, né, que é compressões Airway Breathing e Circulation, né, ao invés de ABC, tá? No sentido de diminuir o atraso das compressões torácicas e a ressuscitação, certo? Em outras palavras, né, o socorrista de vítimas adultas de parada cardíaca, elas vão iniciar a ressuscitação com compressões ao invés de abrir as vias aéreas e administrar ventilação, tá? E isso é o que a gente tem conversado, né, desde o início de nossas aulas. A gente sempre vai verificar a via do algoritmo C, tá? Primeiro. Então, na corrente de sobrevida, a gente busca da American Heart Association, né? A gente busca padronizar esse atendimento em todos os níveis de socorristas. Então, a American Heart Association criou um algoritmo universal por meio deste quadro para a sequência de atendimento de vítimas de parada cardíaca, né? Para que ele seja realizado de maneira organizada, certo? Ao encontrar uma vítima adulta de parada cardíaca súbita, o socorrista deve sempre primeiro reconhecer que a vítima sofreu a parada cardíaca, né? Baseado se esse paciente está responsivo ou não, ou na ausência de uma respiração normal. Então, logo depois desse reconhecimento, né, o socorrista deve ativar imediatamente o sistema de emergência médica, né, localizar um desfibrilador se tiver disponível, iniciar a RCP com compressões torácicas, né? Se o DEA não estiver por perto, o socorrista vai proceder diretamente com a RCP, né? Se outras equipes de resgate estiverem presentes, né? O primeiro socorrista deve encaminhá-las, né, para ativar um sistema de emergência médica, né? Providenciar o DEA e iniciar imediatamente a RCP, tá? Então, a corrente de sobrevida ou sobrevivência é composta por 5 elos, né? Como a gente pode observar nesse quadro, que traz uma nova corrente de sobrevida a partir das diretrizes da American Heart Association para a RCP, tá? E cuidados de emergência cardiovasculares dos adultos.
Então, a gente tem o reconhecimento imediato de uma parada cardíaca e ativação do serviço de emergência médica, né? Depois, a gente tem a administração precoce da RCP, com ênfase nas compressões torácicas, tá? Desfibrilação rápida, né? Então, logo depois, a gente faz uma desfibrilação desse paciente, choca esse paciente, né? E aí, faz o uso do suporte de vida avançado, que é o ACLS, né? E cuidados pós-paradas cardíacas integrados, certo? Então, o início precoce da RCP, né? Ele é a partir das compressões torácicas, CAB. Então, a gente tem uma geração de fluxo sanguíneo por meio das compressões torácicas, né? Ele é resultado do aumento da pressão intra-aórtica, né? O que chamamos de teoria da bomba torácica, né? Que é o efeito mecânico da compressão do coração entre o externo e a coluna vertebral, né? Sobre esse sistema valvular cardíaco, ele vai possibilitar liberação de um fluxo sanguíneo, principalmente unidirecional, né? Então, assim, na melhor das circunstâncias, né, de efetividade de compressões torácicas, né, a gente tem um volume, né, que é um débito cardíaco obtido ou gerado a partir de compressões torácicas, mais ou menos de 20% do valor do sangue normal, certo? Então, as interrupções dessas compressões torácicas vai diminuir muito essa perfusão. Então, toda vez que as compressões são interrompidas, então é preciso, né, uma quantidade significativa de tempo, novamente, né, para restabelecimento da perfusão da aórtica coronariana, né? Então, deve-se evitar interrupções nas compressões torácicas, tá? Que devem ser mínimas as interrupções, tá? Durante a RCP. As interrupções ela pode ser extremamente prejudiciais, tá? E a não compressão significa não perfusão, obviamente, tá? Então, o início precoce da SCP. Então, ela vai sempre vai iniciar com as compressões torácicas, né? Então, a gente devemos nos empenhar, né, em proporcionar um RCP de alta qualidade, né? Aí deveremos fazer compressões torácicas, né, em uma frequência adequada, no mínimo 100 compressões por minuto, tá? Então, fazer compressões torácicas em profundidade adequada. Em adultos, a profundidade da compressão deve ser no mínimo de 5 centímetros, tá? E em crianças e bebês lactantes, a profundidade de compressão torácica deve ser no mínimo de um terço do diâmetro antero-posterior do tórax, né? Ou 4 centímetros para bebês e 5 centímetros para crianças, tá? Então, a gente vai aguardar sempre o retorno completo do tórax, que a gente chama de chest recoil, antes de administrar as compressões seguintes, tá? A gente vai minimizar as interrupções nas compressões torácicas, tá? A relação compressão torácica versus ventilação, ela é recomendada. Então, a gente tem que fazer um ciclo de 30 compressões para 2 ventilações, tá? Então, vamos evitar ventilações excessivas, né? Se houver mais de um socorrista presente na ressuscitação, a gente vai fazer a alternância de funções, ou seja, um vai ficar responsável pela com a compressão e ventilação, né? E o outro pela ventilação, e a cada 2 minutos, esses socorristas eles vão trocar de função. Então, o que está nas compressões torácicas vai para a ventilação, o que está na ventilação vai para compressões torácicas, tá? Isso vai evitar a fadiga do socorrista, certo? Então, as compressões torácicas, a RCP, né? Então, repetindo, devemos minimizar o intervalo entre as compressões torácicas, né? E a administração do choque do desfibrilador, né?
isso a gente vai ter uma melhora e chances de sucesso do choque e sobrevida do paciente, né? As compressões torácicas, elas consistem em aplicação rítmicas de pressão sobre a metade inferior do externo. Então, essas compressões elas vão criar um fluxo sanguíneo em função do aumento da pressão intratorácica, tá? E da compressão direta do coração. Então, esse mecanismo gera um fluxo sanguíneo, né? E fornecimento de oxigênio para o miocárdio e cérebro. Então, as compressões torácicas são componentes críticos da RCP em função da perfusão que serão criadas. Embora as compressões torácicas elas devam ser de alta prioridade, né? A ação inicial da administração da RCP em um adulto vítima de parada cardíaca é aplicar as compressões de maneira vigorosa e rápida, certo? Se a administração da compressão torácica for imprecisa, isto é, se não esperar o retorno complexo completo do tórax, né, que a gente chama de incomplete chest recoil, para aplicar a próxima compressão torácica, né, então haverá um aumento da pressão intratorácica e a diminuição sensível da hemodinâmica. Então, incluindo também, né, a perfusão da coronariana e do índice cardíaco, tá? Desse fluxo sanguíneo no miocárdio e também da perfusão cerebral, certo? Então, 4 pontos são fundamentais na manobra de compressão torácica, né? Novamente. Então, é frequência adequada de 30 compressões para 2 ventilações, tá? Profundidade adequada, adultos 5 centímetros, criança 5 centímetros também, né? Ou 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, né? E bebês e lactantes 4 centímetros ou 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, tá? Então, esperar o retorno completo do tórax para administrar a próxima compressão torácica seguinte, tá? Que a gente chama de complete chest recoil, né? E evitar interrupções desnecessárias, né? Então, na imagem a gente vê, né, as compressões ela sendo feita, né? Aqui no sentido antero-posterior, tá? Vocês conseguem observar bem aqui, né? Então, o paciente está aqui em decúbito dorsal, é um corte axial de um paciente em decúbito dorsal, né? Então, as compressões torácicas para adultos, né? É no mínimo de 5 centímetros de profundidade do tórax. Para a criança, 1/3 do diâmetro antero-posterior, tá? Então, a gente divide essa região em 3 partes. Então, a profundidade dela ela tem que ser dividida e é quando você vai fazer esse aprofundamento, tá? Do tórax, né? Que chega ali por volta de 4 centímetros em lactantes, né? Certo? E de no mínimo 1/3 do diâmetro anteposterior do tórax ou 4 centímetros, tá? Para bebês, certo? E esperar o retorno completo do tórax, né? Quando a gente faz essa pressão, a gente gera uma pressão negativa, né? E aí a gente tem um retorno sanguíneo dentro do corpo, né? Aí a gente chama, por isso que a gente tem que esperar o, o tórax voltar ao normal, né? Que é o complete chest recoil para a administração da compressão torácica subsequente, né? E aí trazendo dessa forma efetividade na RCP, certo? Então, ó, a abertura das vias aéreas pela manobra de inclinação posterior da cabeça e elevação do queixo, né, que a gente chama de head tilt ou chin lift. E o deslocamento anterior da mandíbula, que a gente chama de jaw thrust, né? E aí a gente vai iniciar, né, as ventilações, como a gente consegue ver aqui nesse gifzinho, né?
Então, pode melhorar a oxigenação e a ventilação durante a parada cardíaca, tá? Porém, essas manobras necessitam de treinamento, né, e causam interrupções nas compressões torácicas, né? Em particular para os socorristas que estejam sozinhos e não tenham treinamento. Então, já se torna mais difícil para esses socorristas que estão sem treinamento e estão sozinhos, tá? Então, os socorristas leigos, né, devem realizar apenas compressões torácicas, tá? E o socorrista habilitado, treinado, né, irá realizar essas manobras de abertura das vias aéreas, abertura de vias aéreas, né, administrar as ventilações e as compressões torácicas. Então, sempre numa relação 30 compressões iniciais seguidas de 2 ventilações, tá? Até a chegada do DEA ou DAI, tá? Se o DEA estiver disponível, a gente vai chocar esse paciente, se não, a gente continua até a chegada do serviço de emergência médico, tá? Então, outra situação que a ventilação deve ser administrada são quando a vítima apresenta uma alta probabilidade de parada cardíaca por asfixia, né? Que é o caso de bebês, crianças, né? E vítimas de afogamento, tá? Então, nessas situações, a gente tem que sim fazer as respirações também, as ventilações também, tá? Que nesse vídeo a gente consegue observar, ó, nas massagens cardíacas, que ela espera o retorno do tórax, tá vendo? Aquele complete chest recoil, joia? Então, os profissionais de saúde devem utilizar, né, a manobra de inclinação posterior da cabeça, né, e levantamento do queixo, para abrir as vias aéreas em vítimas, né, que não tenham evidência de traumatismo, né, entre, né, 0,12 a 3,75 das vítimas de traumatismo, elas vão apresentar injúria espinhal, né? Nas próximas aulas, a gente vai abordar sobre estabilização da coluna, tá? Então, ela deve ser realizada um ciclo de 30 compressões torácicas para duas ventilações até a chegada do serviço de emergência médica. E aí continuar as compressões torácicas com ventilações, certo? Então, basicamente, uma respiração a cada 6 a 8 segundos, né? O que é o que vai dar de 8 a 10 ventilações por minuto, certo? Então, a ventilação excessiva, ela deve ser evitada, pois causa insuflação gástrica e vai resultar em complicações como regurgitação e aspiração, certo? Então, a gente deve administrar a ventilação com volume suficiente, né, de 500 a 600 ml, né? É, vai ser aquele volume e que vai produzir um aumento, uma expansão visível do tórax, tá? Como a gente, ó, consegue observar aqui, ó, tá? Aí ela consegue, através da respiração ali, ela está fazendo boca máscara, né? A gente tem a expansão do tórax, né? Que a gente vai conseguir observar melhor em homens. Em tórax e mulher, homem geralmente tem um tórax um pouco mais desenvolvido que mulher, e mulher a gente consegue observar pela elevação da barriga, tá? Então a gente consegue ver essa expansão torácica nesses pacientes, certo? Então, desfibrilação antecipada, né? Então, todos os profissionais de saúde ou não profissionais, mas com treinamento em suporte básico de vida, devem estar habilitados no uso do DEA, né? E capacitados em administrar a desfibrilação, né? Uma vez que a fibrilação ventricular é o ritmo inicial, mais comum e tratável em adultos em parada cardíaca que podemos testemunhar, né? Então, os DEA são seguros, eficazes quando utilizados por socorristas não treinados
e por profissionais de saúde nas situações intra ou extra-hospitalares, tá? Então, o uso do DEL vai permitir uma disponibilidade de uma possível terapia elétrica, né, que é a desfibrilação que a gente chama, tá? Das vítimas de parada cardíaca extra-hospitalar, tá? Muito antes da chegada do serviço de emergência médica. Então, a gente consegue até reverter, né, uma parada cardíaca antes da chegada desse serviço de emergência médica, né? O que isso é muito bom. Isso aumenta muito a sobrevida do paciente, certo? Porém, o treinamento do uso do DEA, ele vai agilizar a colocação correta de suas pás e a administração do choque quando for indicado, tá? Bem como a avaliação da qualidade das compressões torácicas quando indicado, tá? Então, a desfibrilação antecipada é crítica, né, para a sobrevivência do paciente com parada cardíaca, né? E a integração do DEA no sistema de atendimento é fundamental para as correntes de sobrevida. Isso deve ser considerada a colocação do DEA em lugares públicos ou de grande circulação de pessoas e hospitais, tá? Então, com a chegada do DEA, né, e o posicionamento das pás, né, interrompe-se a RCP. O DEA, então, verifica o ritmo cardíaco, né? Ele vai verificar se esse ritmo cardíaco ele é chocável ou não, né? Se for chocável, geralmente ele vai avisar para que todos os socorristas se afastem, né? E quando se constatar essa fibrilação ventricular, o ataque cardíaco ventricular sem pulso, o DEA indicará o choque, né? Então, ele vai avisar lá para os socorristas se afastarem, né? É, geralmente os 10 ele pede para se afastar, todo mundo se afastou e você aperta o botão, né? E aí ele choca o paciente, joia? Então a RCP ela vai ser reiniciada imediatamente logo após o choque, a partir das compressões torácicas, né? Sem verificação de pulso, tá? Deixa lá que o DEA faz isso, né? Por 2 minutos antes da próxima ventilação do ritmo, da próxima verificação do ritmo pelo DEA, tá? Se eventualmente esse paciente acordar durante essas compressões, né, ele vai ele vai abrir os olhos espontaneamente, ou vai tossir, ou vai movimentar braços e pernas, aí sim você pode verificar o pulso desse paciente, tá? Mas se ele não der sinais nenhum, continua, tá? E durante o tratamento ali da fibrilação ventricular e taque cardíaco ventricular, né, os profissionais de saúde devem assegurar, né, a coordenação entre RCP, né, e aplicação do choque, tá, no sentido de diminuir as interrupções e aplicar um choque eficiente. Tá? Quando o ritmo cardíaco, que é a fibrilação ventricular, está presente por alguns minutos, o coração, o miocárdio, né, ele vai sofrer uma depressão de oxigênio e de substratos metabólicos. Então, durante esse período, esse breve período, né, de compressões torácicas efetivas, né, e com profundidade adequada, né, e frequências adequadas, ela, elas fornecerão um oxigênio e um substrato energético, então aumentando assim as chances de retorno de uma circulação ou um ritmo perfusivo logo após a administração do choque, tá? Portanto, a administração da RCP, enquanto se prepara o DAI, bem como evitar as interrupções desnecessárias nas compressões torácicas, são recomendadas para o tratamento de todos os pacientes em parada cardíaca. Tá? Então, o DAI possui duas pás, né, que devem ser posicionadas no paciente. Né? Uma pá do DAI ela vai à direita do cisterno, logo abaixo ali da clavícula. Tá?
A outra pá vai aproximadamente na linha axilar, né, média esquerda, mais próxima ali à posição do eletrodo do ECG V6, tá? Fica mais ou menos aqui nessa região, eletrodo ECG V6, certo? Opa. Então, como a gente já havia conversado, né, os profissionais de saúde e socorristas treinados apresentam mais eficiência na colocação dessas partes, ou seja, eles já têm uma maior agilidade, né? Para quem não tem muito hábito de utilizar o DEA, então ele vai usar as indicações que são impressões gráficas que fica ali no DEA, né? Eles vão fornecer a região onde você deve colocar, né? O sítio anatômico, né? E a sequência de atendimento da RCP, tá? Para então administrar o choque. Então, o suporte de vida efetivo, né, que é o ACLS, né, afeta vários elos na corrente de sobrevida, incluindo intervenção para prevenir a parada cardíaca e realizar o tratamento, e ainda a melhora os resultados de pacientes que conseguem o retorno de uma circulação espontânea após a parada cardíaca, tá? Então, as diretrizes do American Heart Association para a RCP continuam a enfatizar, né, a fundação do ACLS a partir do sucesso do suporte básico de vida, né? Começando com a RCP de alta qualidade, com o mínimo de interrupção possível para fibrilação ventricular e taque cardíaco ventricular, tá? Sem pulso, né? Então, a tentativa de desfibrilação em poucos minutos logo após o, o ciclo de RCP, tá? Então, a CLS é uma ligação essencial entre o SBV e a sobrevida do paciente com uma boa função neurológica. Então, as novas diretrizes da American Heart Association determinam que não existem evidências suficientes que demonstre que a administração de qualquer fármaco ou o uso de dispositivos melhore o resultado após a parada cardíaca, tá? Esses usos de dispositivos a gente pode excluir o DEA, né? O DEA é um aparelho para chocar, tá? Então, cuidados pós-parada cardíaca, né? Então, é nesta hora que vamos enfatizar a importância dos cuidados multidisciplinar abrangentes, tá? Que se inicia com o reconhecimento da parada cardíaca e continua até a dispensa do paciente ou alta hospitalar do paciente, tá? Esse programa foca na otimização das funções hemodinâmicas, neurológicas, metabólicas, né, incluindo uma hipotermia terapêutica, né? Essa pode melhorar a sobrevida desses pacientes. A hipotermia terapêutica tem mostrado uma melhora no resultado dos quadros comatosos de vítimas adultas de parada cardíaca fora do hospital, né? Que apresentaram um ritmo de fibrilação ventricular. Tá? Então, os objetivos dos cuidados pós-parada cardíaca são, né, a otimização da função cardiopulmonar e perfusão dos órgãos, o transporte do paciente para um hospital apropriado, isto é, com um sistema especializado abrangente de cuidados pós-parada cardíaca, que inclui intervenções coronarianas agudas, tá? Atendimento neurológico especializado e dirigido, visando a cuidados intensivos e hipotermia terapêutica, identificação das causas da parada cardíaca e prevenção de recidiva, né? E aí a gente tem os objetivos subsequentes, que é controlar a temperatura corpórea para otimizar a sobrevida e a recuperação neurológica deste paciente, identificar e tratar as síndromes coronarianas agudas, otimizar a ventilação mecânica para minimizar lesões pulmonares, né? Reduzir o risco de lesão em múltiplos órgãos, né? Avaliar
prognóstico da recuperação para sobreviventes, né? E auxiliar nos serviços de reabilitação, certo? Então, a RCP e SBV, que é o suporte básico de vida, né? A RCP é uma série de manobras ou ações para salvamento de vidas, né, que melhoram as chances de sobrevida de vítimas de parada cardíaca, tá? Embora uma ótima abordagem de RCP possa variar, né, dependendo do socorrista, né, da vítima, né, e de quão antecipadamente efetiva tenha sido a administração da RCP, tá? Então, a parada cardíaca continua sendo a causa mais comum de mortes prematuras e uma pequena melhora na sobrevida pode ser traduzida em milhares de vidas salvas a cada ano. Então, o rápido reconhecimento e ação pronta ou imediata perante a uma situação de parada cardíaca são as prioridades das novas diretrizes da American Heart Association, né? Quando um adulto sofre um colapso súbito, né? Quem estiver próximo deve acionar o serviço de emergência médica, iniciar a RCP a partir das compressões torácicas, né? Independentemente do grau de treinamento em suporte básico de vida, tá, pessoal? Então, os socorristas leigos treinados e os profissionais de saúde que são capacitados, eles vão proporcionar compressões torácicas e ventilações, ao contrário do que muitos acreditam, né? A RCP não é prejudicial e seu início antecipado pode salvar vidas, certo? Então, compressões torácicas, né? Todos os socorristas devem realizar compressões torácicas para todos os pacientes em parada cardíaca. Então, a aplicação de RCP somente com compressões torácicas é recomendada apenas para os socorristas leigos e leigos treinados, tá? Se forem capazes de realizar intervenções de abertura das vias aéreas e administração de ventilações ou respiração em vítimas de parada cardíaca, tá? Então, a administração de compressões torácicas com ventilação, ela é razoável, né, para aqueles leigos treinados que são capazes de realizar ICP com ventilações em vítimas de parada cardíaca, tá? Então, os socorristas profissionais devem fazer compressões com ventilações em vítima de parada cardíaca, certo? Então, temos evidências suficientes, né, para apoiar a disposição das compressões torácicas, a abertura de vias aéreas e a insuflação de oxigênio por socorristas profissionais durante ali os primeiros minutos de ressuscitação de uma parada cardíaca, tá? Porém, a qualidade da RCP é crítica. Então, as compressões torácicas elas devem ser administradas, né, empurrando o tórax forte, né, respeitando, né, aqueles 5 centímetros, né, antero-posterior, né? Então, elas são feitas forte e rapidamente no centro do peito, ou seja, compressões torácicas elas devem ser de frequência e profundidade adequadas, tá? Então, os socorristas devem possibilitar o retorno total do tórax após cada compressão e minimizar as interrupções das compressões torácicas, né? Eles também devem evitar a ventilação excessiva, certo? O choque deve ser administrado sem atrasos, né? Sem atrasar as compressões torácicas, né? E quando houver um DEA disponível, né? Quando a gente tiver um DEA disponível, tá? Com a prestação imediata do socorro, a vítima de parada cardíaca, né? E vidas dessa forma poderão ser salvas, né? Todos os dias. Então, a importância do RCP. A demora para iniciar esse RCP e a desfibrilação, no caso o choque, né?
bem como um atraso na chegada do pessoal do suporte de vida avançado, que é o ACLS, tem um grande efeito no potencial de sobrevida dessas vítimas, tá? De parada cardíaca extra-hospitalar. Então, mesmo em países onde a gente tem um serviço de emergência médica bem desenvolvido, a maioria das vítimas de parada cardíaca não recebe o RCP apropriado, tá? E quando realizada, a qualidade desta não costuma ser satisfatória. Então, a necessidade, portanto, não é somente para que mais pessoas do público leigo administrem a RCP, mas que também melhore a qualidade dela, tá? Então, geralmente, os profissionais de saúde relutam com bastante frequência, né, a participar de cursos de captação em suporte básico de vida, embora a gente tenha numerosos estudos, né, tenham mostrado que tais profissionais não são uniformemente proficientes em suporte básico de vida, tá? E os requisitos para essa formação, né, variam muito, né, entre diferentes países. Em alguns, esses profissionais apresentam certificações com credenciais apropriadas, enquanto outros, como no Brasil, não exigem uma certificação de treinamento formal, tá? Então, os custos de captação devem se adaptar às configurações dos alunos, né, intra e extra-hospitalar, tá? E por isso os elementos, né, que constituem o formato do curso de capacitação variam, tá? No conteúdo e formato, tá? Porém, todos os profissionais de saúde devem ser capazes de demonstrar competência de suporte básico de vida, tá? Então, o desafio de programas educacionais de ressuscitação é além de assegurar os socorristas a aquisição e manutenção do conhecimento necessário das habilidades e do comportamento de equipe para maximizar o resultado. Também deve ajudar os sistemas de resposta no desenvolvimento, a implementação e sustentação de uma cadeia baseada na corrente de sobrevida. Tá? Então a gente tem novos equipamentos, né, como é o caso do Lucas, né, para a administração da RCP. Né? O Lucas ele é um dispositivo portátil para a RCP, né, a gás ali, que ele funciona com oxigênio ou ar, ou de ativação elétrica, né? Não só como o Lucas, hoje a gente já tem outros no mercado de outras marcas, mas que o funcionamento é o mesmo, né? E esse dispositivo ele tem um pistão que produz uma taxa de compressão torácica, né, consistente e profunda, né? Ele está incorporado a uma peça que a gente tem uma sucção, uma ventosa nessa região, né? Que é colocada no externo do paciente, né? A qual ele vai retornar à posição normal depois da compressão. E esse dispositivo ajuda socorristas, né, nas compressões torácicas, né, realizando ali 100 compressões por minuto, né, com uma profundidade de 4 a 5. Tá? Porém, para que possa ser utilizado profissionais socorristas, é preciso um treinamento para que não se interrompa as compressões torácicas durante a adaptação do aparelho no paciente. Tá? Mesmo assim, ele vai se mostrar eficiente para o transporte do paciente ao hospital, sem interromper as compressões torácicas. Tá? E de acordo com a American Heart Association, ainda não há evidência suficiente, né, para apoiar ou refutar o uso rotineiro destes dispositivos. Tá? Então, esses dispositivos ele podem ser utilizados em situações específicas, né, e por pessoal devidamente treinado para o tratamento de paradas cardíacas em adultos, né, onde por alguma circunstância torna a ressuscitação difícil, né, ressuscitação manual difícil, né. Por exemplo, durante procedimentos que necessitem que o socorrista faça algum tipo de diagnóstico ou intervenção, tá?
Os socorristas devem tentar limitar as interrupções substanciais em RCP durante a implantação do dispositivo, tá? E o fabricante ele vai recomendar que o sistema de compressões torácicas, né, ele será utilizado apenas por pessoas que passaram por treinamento, né, ou seja, profissionais, né, e pessoal de emergência médica, enfermeiro, médicos ou técnicos de medicina, tá? Então, realizando um curso de RCP de acordo com as orientações da ressuscitação, tá? Como a American Heart Association indica, certo? É isso, pessoal. Obrigado. Próxima aula a gente vai falar. A gente ainda tem de RCP em lactantes, em crianças, em mulheres gestantes, tá? Para a gente fechar essa parte de RCP. Essa é a primeira parte da nossa aula. Valeu, pessoal. Um abraço, bom estudo.